funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje a prosa é curta, até porque foi um time inteiro de RPPS para conversar nessa última entrevista. Instituto de Concórdia, o IPRECON, para você. Este episódio está disponível na sua plataforma de streaming favorita e no YouTube. Se gostar, compartilhe com seus amigos. E não deixe de nos seguir, não é do INSS, no Instagram e no Facebook. Isto posto, partiu o bate-papo. Rafa, então a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o nosso instituto, né? Exatamente. Contar aí o que a gente faz nesse lugar, o que a gente não faz nesse lugar, como é que a gente consegue conduzir as coisas ou perder as coisas no meio do caminho, né? Mas, isso acontece. Mas, enfim, seja bem-vindo à nossa casa. Vulgarmente obrigado. Casa das 7 mulheres, porque diz que aqui para permanecer tem que ser mulher ou está se encaminhando para isso, né? Entendi. Nesse mundo moderno a gente já não pode dizer, não, tem que ser mulher. Não, peraí, tem que ter uma prerrogativa. Não, se tá caminhando, tá beleza, ainda aceita. Certo. A gente existe, Rafa, aí desde o ano de 92, quando o Fundo de Previdência foi criado, né? Então a gente é uma trintona, né? O IPRECON é uma trintona? Não? Sim, é um trintão. É uma trintona, vai. É um trintão. É um homem com as suas 7 mulheres. E o Instituto de Previdência existe aí desde 1999. Então, a gente tem aí 22, 23 anos de idade, né? Então, a gente é como instituto, a gente é um mocinho. Um jovem. Então, uma jovem moça, na verdade, né? Uma moça, um moço, não sei, agora fiquei na dúvida, mas tudo bem, qualquer gênero serve. A gente foi criado, então, aí como fundo de previdência desde o ano de 99, e assim como muitos institutos, a gente também foi criado já com um caráter atuarial deficitário, né? A gente foi criado, recebeu aí um conjunto de aposentados e pensionistas de mais de 100 pessoas, uma herança de mais de 100 segurados, e com caixinha de um pouco mais de R$1 milhão, né? Então, foi difícil pra gente, segue sendo difícil, né? Não melhora esse negócio. Mas, enfim, a gente passou aí também por coisas muito boas, como os nossos prêmios, que vamos falar um pouquinho mais para frente, e também passamos por dificuldades, por exemplo, aí o Banco Santos, né, também é uma passagem complexa na história do nosso instituto, mas uma passagem que trouxe aprendizagem no fim das contas, né? Mas não foi só com vocês isso também, né? A ideia, na verdade, é mostrar que embora a gente trabalhe bastante, tenha conquistado alguns prêmios, e tem aí um bom índice, né, de situação previdenciária, que a gente também passou por vários problemas e continua passando como qualquer outro instituto, né? A ideia não existe um mundo perfeito, né? Não existe esse mundo perfeito de não, aqui nunca deu problema, aqui foi sempre tranquilo. Não, sempre tem uma emoção aí, né? A emoção é com a gente mesmo. Segura a nossa mão e vem com a gente. Ainda mais a previdência, né? Porque não tem como ser calmo assim, não dá, não. É verdade. Não. Mas tudo bem, eu acho que os percalços fazem tem parte, como, né? mesmo. A gente vai tentando superar tudo isso e fazer o melhor, né? Então, aqui quer falar um pouquinho aí sobre o nosso tamanho, os nossos números. Então, vamos falar um pouquinho dos nossos números. Hoje somos em quase 2.300 segurados, 1.730 são segurados ativos e 540 de segurados inativos. E a gente tem um caixinha aí de quanto? Temos um caixinha de 249 milhões. E uns vários quebrados. Esses dados são de setembro desse ano. Não tem jeito de chegar nos 250, mandinga. Sofrendo para bater a meta e chegar nos 250. Eu sei como é que é, do mesmo jeito. A gente tem que chegar no número redondo e... Cara, a gente sempre chega, sempre chega lá perto, depois cai. Vamos recuperar. Estamos chegando, cai de novo. Cara, a gente não chega nunca nisso.
Eu brinco que a gente é triste, a gente é feliz. A gente é triste, a gente Exatamente. é feliz. E compondo aí a casa das 7 É para ter equilíbrio um pouco também, né? Isso é importante, importante. Haja equilíbrio. E compondo a casa das 7 mulheres, somos 25 seguradas efetivas, uma cedida e uma estagiária. E contamos também com a participação dos conselhos administrativo, fiscal e também do comitê de investimentos. Toda aquela balela, né, que todo instituto tem. Tem que ter, exatamente, né? Tem que ter todo esse corpo aí. Então, apresenta as meninas aí, apresenta as mulheres da casa, então. As mulheres da casa. Então, hoje aqui, Rafa, a gente tem eu, Diane. Eu sou a procuradora do instituto e a atual diretora-presidente. Aqui do meu ladinho, aqui à minha esquerda é a Vanessa. Sou administradora aqui do Instituto desde 2014, né? Assim como a Diane, a gente tem um histórico de ter trabalhado em uma outra área do município, né? Que acho que agregou bastante também no desenvolvimento das nossas atividades, né? E eu, Ana Carolina, sou agente administrativo do IPRECOM desde 2018 e desde o ano passado estou exercendo a função de tesoureira do Instituto. Olha ali, ela é a dona do dinheiro. É a mais nova do grupo, então. Eu digo, o pessoal gosta de puxar saco isso do é bom, isso é bom. O pessoal gosta de puxar saco do diretor, muda a estratégia, puxa na Ana. Ela é a dona do dinheiro, cara, esquece. Exato, ó, o caixa tá ali. Ela é a dona do dinheiro. Aproveitando para falar com a dona do dinheiro, ela tá passando muito raiva aí com vocês aí, que já estão mais tempo já no Instituto, ou já assimilou que é assim mesmo que funciona? Não, assimilei que é assim mesmo que funciona, Rafa. Tudo certo. Não adianta mexer mais. Não. Aqui a gente cria as cobras. Tu dá 2, 3 meses, são tudo cobra criada. A gente já vai entrosando com a equipe. Tá tudo certo. Tudo certo. E aqui no IPRECOM é isso aí. Se não entrosar, tá fora, né? Por aí que funciona. Aqui no IPRECOM vale uma lei, e uma lei bem rígida, que não pode ser desobedecida. Fez coisa errada, tem que pagar em bolo. Tudo que deu errado é bolo. Chegou atrasado é bolo, precisa sair é bolo, errou o cálculo é bolo. Então a gente vive aqui no mundo do bolo. Eu sei como é que é. O meu instituto tem um regimento interno não oficial, que a gente deixa assim só para quando o pessoal chega, entendeu? Para não ter isso na leis municipais nem nada do tipo, né? Ó, entrou é bolo, fez aniversário é bolo, ganhou triênio é bolo, qualquer coisa é bolo também. Lá é assim também, a gente vive desse jeito. Volta, paga bolo. Exatamente. Tanto é verdade que a gente já está começando a estabelecer quem pode ser aprovado no próximo concurso público conforme a data de aniversário. Entendeu? Dependendo do mês ali, tem muita gente já em junho, então já não vai para junho. Se o cara nasceu em setembro, pode vir que aí não tem ninguém. Assim a gente vai fazendo, entendeu? E a gente olha pelo signo aqui também. Dependendo do signo, a gente não aceita. Olha, pelo bolo vale tudo. Não, pelo bolo vale tudo. Signo, ascendente, descendente, tá tudo certo. Vambora, entendeu? Tudo pelo bolo, não tem problema. Qual é o teu signo, Rafa? Então, meu signo é câncer. Por um acaso eu descobri recentemente. Você fica de mal com as pessoas? Não, só quando as pessoas não me dizem o que usam no chimarrão, mas isso aí é tranquilo, entendeu? Só assim, só desse jeito. Só dessa forma. Exato. Eu pagaria bolo aí ou não pagaria? Como é que funcionaria? Com certeza você pagaria, porque você é sexo masculino, né? Só por isso já pagaria, entendido. Claro, o fato de você existir, você já paga. Isso é diferente. Entendido. Respirou errado, já tá pagando bolo. Deu ruim. Que beleza! Diga! Na verdade, a ideia mesmo é a gente manter um bom trabalho em equipe. Nós acreditamos muito que gente feliz não incomoda, né? E exato. se a gente trabalha unido, a gente vence todas as nossas dificuldades, a gente consegue perseguir o nosso objetivo. Então, a gente é meio engraçadinho, mas a gente leva o trabalho a sério, mas a gente acha que tem que ter um equilíbrio para tudo, né? Não adianta a gente vir trabalhar de cara torta ou ficar bravo porque as coisas não deram certo. Então, a gente tenta sempre olhar para o lado positivo da coisa. Se uma tá ruim, a gente junta. Se a outra tá ruim, a gente junta também. Ou a gente chora junto. Até porque, vamos combinar, né? O trabalho já é pesado demais, né? Você trabalhar com a previdência, você trabalhar com a vida das pessoas. Então, se não tiver um pouco de leveza entre o pessoal, realmente fica ruim de trabalhar, né? Fica, e a gente tem buscado isso essencialmente, assim, fazer um bom trabalho em equipe.
É claro que eu sou chefe, elas não podem falar nada aqui na sua frente, né? É importante, é importante. Depois vocês me escrevam, gente. Mas a intenção é que a gente mantenha o trabalho em equipe sempre valendo, né? Para que a gente possa colher esses nossos resultados. Então, é claro que a gente briga, a gente se bate, né? Agora a Ana Carolina virou o chimarrão aqui na mesa para que não pudesse mais tomar. Mas assim, dá tudo certo no fim das coisas. Brincadeira, pessoal. Tanto que hoje a gente tá aqui em equipe, né? Então, exatamente esse é o nosso clima. A ideia foi vir participar em equipe porque a gente acredita realmente que uma pessoa sozinha não faz nada, né? A gente acredita que equipes fazem grandes coisas. Eu, Diane, não faço nada como diretora, a Vanessa, a Ana, individualmente ninguém faz nada. A gente faz em conjunto, uma apoiando a outra. Então, nesse sentido, a gente acredita que ter quadro do pessoal próprio, uma equipe bem engajada, é um sucesso para a gente chegar lá na frente, né? Nós temos dificuldades? Temos muitas dificuldades. A gente tem um olho no nosso objetivo, que é o segurado, né? Sempre vai ser o segurado, porque o investimento ele é muito lindo, o dinheiro é muito interessante, mas o fim do instituto é o segurado. Então, o nosso olho é nele, o nosso trabalho é voltado para ele, seja o segurado ativo, seja o inativo, feito da nossa equipe para essa equipe que já esteve aí, que já trabalhou e fez a sua parte. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre aquilo que diz respeito a essa nossa cultura funcional, seja da nossa equipe, seja a nossa relação com o nosso segurado, que a gente acredita que é algo que faz diferença aí no frigir dos ovos. Meninas, então aproveitando aí já, deixa de vocês, né? Já que vocês trabalham diretamente para o segurado, vocês têm já esse viés, vocês já têm esse comportamento. Como é que são as ações de preparação para aposentadoria que vocês fazem? Que eu vi que vocês já trabalham bastante em cima disso, né? Tem também o IPRECON itinerante que eu achei lá no site de vocês. Como é que são realizadas essas ações aí que vocês fazem com segurados? Então, Rafael, eu vou contar um pouquinho desse nosso trabalho que, por exemplo, o programa de preparação para aposentadoria, ele surgiu lá em 2011, né? Então, ele já vinha acontecendo a longa data, mas em 2016 ele passou por uma reformulação e ficou mais robusto, digamos assim, né? Então, a gente estruturou ele de uma forma mais bacana, né? Visando também, assim, atingir melhor o nosso público, porque conforme a gente vai desenvolvendo os projetos, a gente vai recalculando a rota aqui, né? Vai sentindo as necessidades do grupo de servidores, os segurados e tal. Então, a gente procura o nosso formato aí do programa de preparação para aposentadoria identificar, e com base no nosso cadastro, as pessoas que implementam as condições para se aposentar nos 2 anos seguintes, né? E aí monta um grupo com essas pessoas, né? Por adesão, a gente convida, então, quem tem interesse se sente à vontade, participa, né? E a gente procura abordar várias áreas, assim, que dizem respeito ou que interferem depois na questão da aposentadoria do segurado, né? Questão de saúde, nutrição, lazer, atividade física, qualidade de vida, planejamento financeiro, porque nem sempre a remuneração continua sendo a mesma, né, nesse momento. Até a questão das relações interpessoais, porque muda aquela rotina, você não sai mais todo dia, não tem mais aquele grupo do trabalho, às vezes a pessoa... parece besteira, mas a gente sente muito aqui dos nossos segurados que às vezes esse deslocamento e não pertencer a um grupo faz muita diferença na questão da saúde da pessoa, da qualidade de vida, né? Porque você perde, assim, o vínculo, né? Aquela questão que a gente aborda muito com eles, né? Que a aposentadoria, ela não é deixar de ser útil, né? A gente tem uma outra visão hoje em dia, né? É uma fase importante da vida e a gente tem que planejar também o que vai fazer, porque não é simplesmente ficar em casa o dia todo e... A gente vê, na verdade, naturalmente, que aqueles que têm a tendência de ficar em casa têm uma tendência a decair com mais facilidade, né? Então, a ideia do trabalho para preparação é justamente essa, fazer com que eles entendam qual é o processo que vai acontecer e fazer com que eles se insiram na sociedade de uma outra forma, né? Que pensem, né? Que planejem essa etapa. Então, toda essa questão do aspecto social, psicológico, enfim, né? E a gente aborda... A gente que faz o trabalho psicológico. São vocês? E uma coisa okay. Qual que era a taxa de sucesso, será, então? 100%. Mais que 100%. Ok. Entendido. E outra coisa que a gente procura trabalhar também, Rafa, assim, nos primeiros encontros são as questões mais técnicas legais, assim, né? Porque às vezes a pessoa tá aí, tem alguma dúvida ainda sobre a questão da verbação, sobre o cálculo do benefício,
essas questões mais de ordem legal mesmo, até porque é importante, às vezes, a documentação, né, conseguir a certidão, a DNSS, trazer esse tempo para averbar, para fazer esse planejamento, porque o nosso intuito aqui é sempre que o segurado tenha o melhor benefício que ele puder, né, porque ele trabalha a vida inteira aí para chegar, então, nessa fase com tranquilidade. Então, a gente tem essa preocupação também, fazer essa introdução mais legal, técnica, para eles se sentirem mais seguros também, né, e aí depois a gente vai sentindo também, porque os grupos são diferentes, então alguns grupos demandam de mais cuidado para uma área do que na outra, e a gente vai ajustando. E como pessoas, todo mundo gosta de ser ouvido, de ser querido, né? Então, eu acho que acolher as pessoas é algo extremamente positivo, e isso é algo que a gente sente muito claro aqui no Instituto, porque a gente lembra, né? Vamos lembrar sempre que nós somos servidoras públicas, a nossa função primordial é servir. A gente sempre brinca, obrigada que você entrou aqui pela porta, assim o nosso salário está garantido. Exatamente. E esse trabalho que vocês fazem todo, são vocês mesmos quem fazem todo esse trabalho, ou vocês precisam contar com a ajuda do ente em alguma parte? Então, Rafael, a maioria desse trabalho é feito por nós mesmas, mas quando a gente trata aí de algumas situações mais específicas, como, por exemplo, vai tratar a questão psicológica, vai tratar a questão aí do planejamento financeiro, atividade física, nutrição, nutricional, aí a gente conta com outros profissionais que vêm dar suporte para eles, né? E a gente usa muito a prata da casa, assim, então a gente usa os outros servidores ativos, né, até como uma forma também de integrar, porque o IPRECOM, o Instituto de Previdência, é feito de servidor para servidor, né, então... E uma coisa que é bem bacana destacar, em 2018, 2019, que foram... A gente acabou, agora por conta da pandemia, né, teve que dar uma restringida aqui nas atividades, nos encontros presenciais. Vamos retomando agora aos poucos, né? Mas 2018 e 2019 a gente contou com o auxílio de uma assistente social, de uma psicóloga, da Jéssica da Simone, que trabalhavam lá na Secretaria de Saúde, que ajudaram a gente a conduzir todo esse trabalho também. E o projeto, inclusive, foi apresentado num seminário estadual sobre envelhecimento ativo aqui no estado de Santa Catarina, lá em 2019, como um caso de sucesso, assim, essa questão do trabalho contínuo com o grupo, porque eles ficam um ano e pouco aí se encontrando, cada 2 meses, geralmente, para ir construindo esse processo, né, se preparar para a aposentadoria, né? Bacana isso. Bacana, bem bacana. A gente também gostaria que fizesse com a gente, então nós estamos deixando aí uma plantinha. Exatamente, né? Eu quero assim quando eu tiver, em vez de aposentar. Por favor, replique. Obrigado de nada. Legal isso, velho. Ter essas ações assim. E vocês têm algum feedback doente a respeito disso? Ver algum retorno deles ali, ou dos próprios profissionais que trabalham nessas partes mais específicas? Então, Rafael, o retorno ele é sempre positivo. E tanto ele é positivo que surgiu no meio dessa história toda a nossa menina dos olhos, que é o IPRECOM itinerante, né? Então, o IPRECOM itinerante surgiu de um sonho. Um belo dia a gente estava lendo um material sobre previdência, aí trazia umas informações do Instituto do Rio de Janeiro. Eles possuíam uma van e levavam a estrutura, né, do Instituto do Rio de Janeiro para as demais localidades, né? Haja vista a dificuldade de todo mundo acessar o Instituto, eles levavam o Instituto até essas localidades. Óbvio que aqui a gente não ia ganhar uma van equipada para fazer esse trabalho. Então, a gente pensou, como é que a gente pode fazer esse trabalho com um pequeno custo, mas levando um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa estrutura para o segurado. Aí surgiu a ideia da gente praticar a técnica do TBC. Sabe o que é a técnica do TBC? Não faço ideia. Não faz ideia. TBC. A técnica do TBC é tirar a bunda da cadeira. Uma ótima técnica para ser realizada, uma ótima técnica. Muito bom, que se replique isso. Tirou o popozão da cadeira, pegou os nossos notebooks e passou aí para as unidades. Então, a gente fez o que dava para fazer com aquilo que a gente tinha para fazer. Eu acho que às vezes a gente quer fazer tudo muito grandioso, né? Só que às vezes o grandioso não está acessível para a gente. E a gente descobriu que fazer o simples é uma saída bem bacana. Então, a gente pega nosso notebook, o nosso marca-texto, as nossas folhinhas, vai para as unidades, eles reservam um espacinho para a gente passa o dia inteiro lá atendendo os segurados que têm mais dificuldade de vir ao Instituto. Então, a gente vai principalmente às escolas, aos CMEs,
as unidades de saúde, porque esse servidor ele tem dificuldade de vir até um instituto, porque a finalidade dele é atender a população. Então, ele acaba descuidando da vida pessoal dele. Então, o Precon itinerante permite que a gente vá até eles e possa tirar todas as dúvidas, possa fazer simulações de aposentadoria, possa fazer pequenos encaminhamentos. Então, a ideia é isso mesmo. Fazer uma coisa bem legal com uma estrutura bem pequena. Essa é a ideia do TBC, né? O simples, o barato e o eficiente. Entendi. Pô, legal isso, legal. E é bem bacana porque a gente vê um retorno muito positivo, né? Porque a gente tem vários formatos, assim, de diálogo com os segurados, né, Rafael? Então, por exemplo, o itinerante, o Precon itinerante, ele permite um contato mais individual, porque às vezes no grande grupo você fala da regra geral, mas sempre tem aquela questão, né? Tá, mas e o meu caso? Né? Porque a gente sabe que a regra é a mesma, mas cada pessoa tem a sua realidade, né? Tem tempo anterior, não tem, enfim. Então, a data que ingressou no serviço público, e eles ficam muito à vontade, assim, e é bacana porque não atrapalha, o atendimento das unidades, então o serviço à população é prestado, a gente tem um sisteminha aí online que permite fazer essas simulações, trocar dúvida, dar orientações, então, e aposentadoria é planejamento, né? Então a gente fica bem feliz porque às vezes vai lá um servidor que ingressou faz pouco tempo, que está aí na faixa dos 20, fala, mas vai demorar. Só que a gente sempre fala, né, que é um processo de construção, que não adianta pensar quando estiver chegando lá no final da vida, que aí não dá mais tempo. Então tem que, exatamente, quanto antes essa informação chegar, melhor, né? Claro que não só de louros vivemos, né? Já passamos por uns arranca-rabo no meio dessa história toda, né? Imagino que sim, né? Em certa ocasião, a gente estava fazendo uma palestrinha sobre previdência. Saindo da palestrinha, a servidora me puxou pelo braço e disse, olha aqui, que história é essa que você não quer aposentar o meu pai? Aí eu olhei para ela e disse, não, eu sou totalmente inocente, moça, vamos aposentar agora. E, Rafa, assim, só para complementar também essa questão de Precon itinerante, né? A gente começou com esse projeto em 2017, a gente já atendeu, assim, no tete a tete, aí olho no olho, mais de 250 pessoas. 250 servidores nessa modalidade. E em 2017, até a gente apresentou esse projeto como case de sucesso no congresso da ANEPREM, lá em Curitiba, porque é uma coisa fácil de replicar, né? Que dentro da realidade dos institutos, como a Diane falou, às vezes a gente acha que tem que montar uma estrutura gigante, ou enfim, e às vezes aquilo que a gente tem é o que mais funciona, né? Porque a gente que é o instituto, então quando o segurado vem aqui, é a gente que ele vê, então a gente indo para a unidade deles também vai estabelecendo uma relação de confiança, assim, aproximando, né, o instituto do servidor, né? E aí tem as palestras também que a gente faz, que aí são para grupos maiores, né? Porque às vezes a escola, em momento de planejamento, ou, por exemplo, a gente pega uma secretaria de infraestrutura rural, de urbanismo e tal, que tem um grupo com particularidades, né? Então, é diferente você falar para um grupo do magistério do que para um grupo da saúde. Então, tem situações diferentes na vida funcional. E nessas palestras que a gente faz também, que aí a gente vai atendendo as demandas conforme as unidades solicitam, de 2017 aí até o início da pandemia, digamos assim, que foi onde a gente conseguiu trabalhar bem, a gente já atendeu mais de 500 segurados. Então, a gente tem aí um grupo de quase 800 segurados ativos contemplados com algum atendimento, alguma informação previdenciária em algum momento da vida. Isso é quase 45% do total da massa que a gente tem hoje. Então, a gente fica bem feliz, porque a gente é um instituto aí de 7 pessoas, uma equipe de 7 pessoas, para atender um grupo bem grande e consegue chegar neles, né? Estreitar esses laços, né? Estreitar o laço é uma das coisas mais importantes. A nossa querida servidora ausente nessa oportunidade, Lenir, que está fazendo a ruaça, né? Na rua queimando pneu, mentira. Ela sempre diz que pessoas não são abóboras, né? E a gente acredita exatamente nisso. Tudo aquilo que a gente puder ensinar, explicar, conversar, traduzir, as pessoas elas vão entender. Então a gente sempre acha que as pessoas não são capazes de entender aquilo que a gente está fazendo e a necessidade daquilo que a gente está fazendo. E isso não é verdade. Se a gente se dedicar a explicar para elas, se a gente falar a língua delas, elas são totalmente capazes de aceitar isso que a gente está fazendo. Aceitar talvez não, mas de entender, né? E ter uma noção de que nem tudo depende da nossa boa vontade, mas sim de um conjunto de fatores. Além Maravilha. do itinerante também,
foram realizadas as ações das oficinas previdenciárias em comemoração aos 20 anos do Instituto. Então, Opa, foi quando? Foi em abril de 2019 que a gente iniciou. Uhum. E na primeira edição foram abertas 10 vagas e acudiram 40 interessados. Então, aí a gente foi abrindo mais edições. Essa oficina... Mas quem que teve ideia de fazer só para 10, gente? Quem que teve ideia de fazer só para 10? Na verdade, a ideia das oficinas é fazer um grupinho bem pequenininho para a gente debater esses assuntos assim mais minuciosamente. Porque às vezes tu tá naquele grupo grande, as pessoas não se sentem confortáveis de falar, né? Então a gente abriu um grupo pequenininho para que elas venham aqui, elas se sintam recebidas, se sintam acolhidas e não se sintam envergonhadas em conversar, em pedir, em perguntar. Então, às vezes, eles reúnem lá o pessoal do departamento X, por exemplo, numa oportunidade veio todo o pessoal do departamento de trânsito. Eles eram em 5, 6, fizeram uma roda de conversa aqui com a gente e entre eles se sentem à vontade para perguntar, não se sentem envergonhados. Então, a ideia da oficina é um modelo bem pequenininho justamente para isso, para que as pessoas elas se sintam parte disso e se sintam à vontade para conversar com a gente. E muitas pessoas nunca tinham vindo até o IPRECON, então é uma chance também deles conhecerem como funciona aqui a nossa estrutura. Às vezes as pessoas, elas são nossos segurados, mas elas nunca vieram ao Instituto, né? E isso é algo, não é que seja preocupante, mas a gente gostaria de atrair elas para o Instituto, já que essa é a casa deles, né? O nosso trabalho é atender os segurados. Então, a ideia é trazê-los também um pouquinho para a gente. Então, um pouquinho a gente vai, um pouquinho a gente traz, e assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. E aí a gente acaba atendendo várias frentes, né? Porque a gente atende a pessoa lá individualmente, a pessoa que não consegue ficar ou sente mais à vontade, tira sua dúvida ali, ou a gente vai no grande grupo na escola, ou as pessoas vêm até a gente. Então, a gente acredita que são características diferentes, né? E a gente precisa ter várias ferramentas, né? Para chegar em todas elas, né? Então, a gente tem várias formas de comunicação com o segurado, né? Mas assim, falando de educação previdenciária é uma coisa, falando sobre a concessão dele é uma coisa. E como é que foi falar sobre a reforma da Previdência? Porque eu vi que vocês fizeram um trabalhinho bem diferente para conseguir falar com eles sobre o tema, né? Sim. Na verdade, quando a gente se propõe a falar de uma mudança, nunca é fácil, né, Rafa? Então, exato. Mexer no bolso é pior ainda, né? Então a gente quer muito que as pessoas pior. trabalhem mais, paguem mais, e a gente ainda quer que elas aceitem tudo isso de bom grado. Então, o trabalho da reforma da Previdência foi algo assim que, para mim, como servidora, vai me marcar profundamente, como parte da instituição também, porque foi justamente naquele sentido, de que as pessoas elas não são abóboras, né? Se a gente puder sentar e conversar com elas, elas vão entender o que a gente está fazendo. Então, nós nos propusemos a fazer o quê? A montar alternativas para equacionamento do déficit e apresentar essas alternativas para as pessoas que vão ser o objeto dessas alterações, né? Que é o segurado no Instituto. Então, nós apresentamos para eles o que é que significava aquelas mudanças, por que é que nós tínhamos que fazer essas mudanças. E como que a gente fez isso? A gente fez isso, então, através de uma campanha de divulgação da reforma da Previdência. A gente atendeu durante 2 semanas mais de 700 servidores. A gente fez 26 oficinas previdenciárias. A gente trabalhou literalmente de manhã, de tarde e de noite. Então, a ideia era juntar o maior número de pessoas para que eles entendessem o que era a nossa proposta. Além dessas oficinas que nós montamos, nós fizemos vídeo informativo. Se tu procurar aí, dar um Google na gente, vai encontrar as bonitas aqui falando de Previdência. Então, a gente tem um vídeo informativo, a gente tem um material impresso sobre isso, a gente fez uma campanha publicitária na rádio e tentou chamar todos os servidores para que eles entendessem o que era aquele debate e que eles precisavam participar. Porque bem ou mal, né, Rafa, vamos lembrar assim, que entra prefeito, sai prefeito, muda partido, muda administração, as pessoas que ficam somos nós. Nós é que temos que definir o nosso futuro, nós é que temos que escolher sobre isso. O prefeito ele vai estar aqui, ele vai resolver o problema de imediato, mas a gente que sabe o que a gente quer lá para frente. A gente que sabe que se a gente não fizer o nosso papel hoje, quando chegar a nossa data de se aposentar, a gente não vai ter dinheiro para receber. Então, a ideia é passar essa informação para as pessoas, falar um pouquinho sobre a economia, sobre o cenário, né, que levou a esses déficits,
contar aí como é que se formou todo esse processo durante os anos e partilhar com eles alternativas que a gente tinha. Então, a gente teve uma alternativa aí que premiava uma concessão de benefícios, uma regra de transição mais branda, mas com uma alíquota de pagamento maior. E uma segunda alternativa que trazia aí as regras tal e qual da emenda 103 e com alíquotas escalonadas. E pediu para que eles decidissem o que eles entendiam melhor. Se era trabalhar mais e pagar menos, ou se era trabalhar menos e pagar mais. E aí a gente conseguiu atrair 70% do grupo dos nossos segurados. Então, para uma consulta que não foi de caráter obrigatório, as pessoas podiam escolher se votavam sim ou não, né? 70% dos nossos segurados optaram em participar desse processo consultivo, dos quais 90% decidiram que queriam a primeira alternativa, que era de trabalhar menos e de pagar mais. Era a alternativa que o Precon já vinha defendendo e que vinha exatamente ao encontro daquilo que o segurado imaginava. Então, a campanha da reforma da Previdência para a gente é um grande marco, é um grande sucesso, porque todo mundo ouvia falar, a gente respirou a reforma da Previdência durante muitos dias, foi um trabalho bem intenso, mas muito bacana. E a gente colhe os frutos desse trabalho até os dias de hoje, né? Olha, eu imagino o trabalho que deu isso aí, hein? Porque, olha, 70% de adesão, nem na votação que a gente teve agora para presidente, que era adesão obrigatória, deu um pouco mais do que isso só? Pois é, por isso que a gente acha que é um sucesso, entende que é um sucesso, né? Uma votação não obrigatória, tem com certeza. Todos participando, então foi algo extremamente positivo. E é exatamente nesse sentido, Rafael, a gente foi para lá e a gente discutiu todos os gargalos. Eu lembro que nós recebemos à época um e-mail que dizia: eu não estou feliz com a reforma. E a gente iniciava as palestras dizendo que nós também não estávamos felizes com a reforma. Eu também não quero pagar mais e trabalhar mais. Mas que a realidade era outra, que a gente precisava entender que se a gente não fizesse algo hoje, amanhã a gente não teria, né, por onde escapar. E se a gente explica isso para as pessoas, elas são capazes de entender. A gente entrou nesse diálogo, né? Então a gente fazia uma pequena explanação e o restante era só elas trazendo as suas dúvidas, os seus questionamentos, fazendo as suas perguntas, né? E saindo assim com a ideia de que tinham compreendido aquele assunto o minimamente possível. E só para complementar isso que a Jane falou, acho que foi um processo bem enriquecedor assim para a gente e de amadurecimento também, porque quando você leva as pessoas a participarem do processo, a discutir, todo mundo se sente parte, né? E a gente sempre fala, assim, até os nossos conselhos são bem engajados, participaram bastante desse processo com a gente. A gente tem uma cultura aqui muito de possibilitar formações, de difundir informações, né? A gente, lógico que o órgão público por si só precisa dar transparência a todos os seus atos, né? Mas a gente busca levar isso muito a sério e explicar o motivo também pelo qual, porque uma coisa é você, por exemplo, publicar lá um relatório, mas a pessoa não ter o embasamento, não entender como funciona o processo, mas quando você faz essa construção, você fortalece o regime de previdência, porque a gente sempre fala, os conselhos têm um mandato, a gente talvez amanhã depois não esteja mais ocupando esse espaço aqui no Instituto como servidoras, né? Apesar de ter o quadro próprio, ninguém é eterno, né? Graças a Deus. Então, quanto mais pessoas se interessarem, concordarem ou em discordar, né? Que a gente sempre fala assim, que é tão bom quando a gente recebe alguém que fala assim, mas eu acho diferente, eu não gosto disso. Por que tem que ser assim? Porque às vezes a gente está tão acostumado a fazer aquilo que uma visão diferente ela oxigena, né? Ela abre o horizonte, assim. E como o Diego falou, né? As pessoas não são abóboras, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu jeito de ver e tudo agrega. Então a gente trabalha muito nesse processo de construção. Então eu acho que a gente ganhou muito na questão da cultura previdenciária, porque todo mundo falou sobre previdência no mês de setembro. Então, conversa no cafezinho lá do setor, ou o pessoal compartilhou o vídeo, ligava aqui, sabe? Então foi cansativo, mas assim, muito gratificante. Compensador, verdade. E só para fazer mais um gancho, né? A Jane já falou também da equipe, mas enquanto uma parte estava lá fazendo palestra, a gente tinha toda uma equipe aqui dando suporte, atendendo telefone, porque teve gente que não conseguiu participar, né? Então, atendendo telefone, a gente estava no Covid ainda, então a saúde estava muito envolvida aí com os atendimentos. Alguns vinham aqui, então a gente tem a Margarete, aí tem a Diana, a Lenir e a Ariane, que dão um suporte gigante aqui para a gente também, porque
não dá para fazer tudo só, não dá para fazer nada sozinho, né? Então precisa Não, estrutura de base, né? Exatamente, precisa ter esse corpo técnico aí por trás para dar essa ajuda, né? Com certeza. Eu me recordo que no fim da primeira semana, Vanessa e eu, que acabamos encabeçando aí as palestras, voltamos para o Instituto e a gente estava assim na capa da gaita, a gente já não tinha mais voz. E a gente chegou na nossa sala, tinha assim um presentinho das meninas, um chá de guaco com balinhas de mel para a gente recuperar aí a capacidade vocal. Então você vê que é todo mundo engajado no mesmo sentido, né? A gente pode até discordar e pode não ter os mesmos pensamentos, mas quando a gente está engajado num sentido só, a gente consegue chegar lá. Então, quer dizer, a nossa equipe aqui sabia que a gente estava fora daqui, mas por algo que envolvia todo mundo. Que carinho, né? Que coisa mais gostosa de chegar aqui, que tem um agrado das pessoas que convivem contigo durante uma boa parte do nosso dia, né? Ah, com certeza, com certeza. Que fica a dica aí pro nosso chefe, né? Então, aí, ó, né? Pô, nada mais justo, né? Nada mais justo. E eu vejo assim que vocês têm essa linha de comunicação muito forte aí, né, com os segurados. Como é que vocês fazem esse trabalho de comunicação? Vai conforme o tema que vocês vão ter que abordar? Como é que funciona esse trabalho de vocês? Então, Rafa, a gente tem aí essas diversas modalidades de diálogo que tu já ouviu, né? Então, nós temos o plano de preparação para aposentadoria, o IPRECON itinerante, as oficinas, e a gente faz muita coisa sob demanda. Quando a gente começou a fazer esses projetos, a gente ligava para as unidades e pedia para que eles nos dessem um espaço e tal, para que a gente fosse até lá. Depois de um determinado período, a gente nunca mais precisou ligar para ninguém, porque as pessoas ligam para a gente e pedem para que a gente vá até a unidade. Então, por exemplo, lá nas escolas, eles têm um dia que eles chamam de dia de estudo, né? Onde eles passam esse dia aí estudando coisas referentes aos trabalhos desenvolvidos. E geralmente as escolas ligam para que a gente vá num desses dias para tratar dessas questões envolvendo a previdência. Porque se o funcionário também está de bem com ele mesmo, né, está satisfeito, ou pelo menos está informado a respeito de alguma situação, ele vai trabalhar melhor lá no final, né, na prestação do serviço à comunidade. Porque a gente, como servidor público, tem esse objetivo, prestar o serviço à comunidade. E a ideia dessa fonte de comunicação é justamente isso, fazer com que o serviço à comunidade seja prestado, mas com a informação que o servidor precisa receber. Merece receber, é de direito dele receber. Poxa, bacana todo esse trabalho de vocês aí, tá? Mais algum comentário que ele fazia a respeito ali, só para complementar essa parte? A Aninha vai falar quer falar do recadastramento, Aninha? Só para complementar, então, qualquer coisa não vai me dando... A gente tem essa preocupação, Rafael, desde o primeiro momento, assim, que a pessoa chega, por exemplo, no instituto, porque além da comunicação, a gente tem a preocupação com a base de dados, né, com toda essa outra parte técnica legal aí que não aparece muito para o segurado, né? Então, o servidor, quando ele vai assumir uma vaga lá no município, ele vem para cá fazer um cadastro. Então, a gente tenta fazer esse acolhimento já desde esse primeiro momento, né? Porque não dá para receber o servidor e só ver ele de novo na hora da aposentadoria, né? Então, a gente se coloca muito à disposição já nesse primeiro momento. Geralmente, o pessoal chega aqui e você fala, conhece o IPRECON? Qualquer resposta, sabe o que é o IPRECON? É tipo o INSS, mas não é do INSS. Exatamente. Mas aí o tempo que eu trabalhei com carteira assinada, eu vou perder? É a maior parte do questionamento e da dúvida deles, né? Que eles vão perder esse tempo que eles contribuíram para o regime geral. Então, a gente já estabelece um vínculo aí, né? E vai perpetuando, assim, a gente tem aí Instagram, Facebook, WhatsApp institucional, também a gente faz informativos, procura alimentar os sites sempre com informações, sempre que possível a gente vai para os locais, né? E o recadastramento que a Jenny comentou, a gente fez em 2018, o último recadastramento total, tá? Ano que vem, inclusive, né? Bora lá! Se agarrar aqui de novo. E a gente sempre trabalha muito em parceria com as outras unidades também, porque não tem como a gente, por exemplo, aqui em 7, conseguir... Dar conta do mercado. Exatamente. Então, o que a gente fez? A gente trabalha muito com multiplicadores dentro dos locais. Então, a gente modelou aí o formato do recadastramento com uma base que a gente já tinha, e a gente tinha um multiplicador em cada unidade, assim, que ia ajudando a gente falar com o servidor, chamar aquele servidor que não tinha feito o recadastramento ainda, e a gente conseguiu atingir aí 90% de recadastramento de segurados ativos em 2018.
A gente fica bem feliz porque a gente conta com esses apoios também das outras secretarias, né? Porque a gente é um município, assim, pequeno, mas grande, né? Então, tem muita unidade espalhada, a unidade que fica longe, fica no interior, então a gente precisa desse suporte de todos os lados, né? O recadastramento é bom, porque todo mundo acha que a gente está futricando a vida das pessoas, né? Então, Verdade. a servidora, ela disse, tu quer saber se eu sou casada por quê? O que te interessa? Então, vou contar um caso para vocês sobre isso, essa coisa de casado ou não casado, tá? Que eu fui participar uma certa vez da eleição para conselho, e aí eu levei a lista com o nome de todos os segurados, né? Para poderem lá assinar e fazer a sua votação. E aí, por o cadastro tá defasado, enfim, tava lá com o nome de solteira ainda. Aí ela, mas eu sou casada, tá? Muito bem casada. A pessoa, tá bom, gente, não perguntei nada, mas beleza, valeu. E o contrário se aplica, né? Aí vinha com o nome da pessoa lá, casa assim, eu não tenho mais sobrenome, eu já sou separada, graças a Deus, já saí daquele traste assim. Gente! A gente brinca aqui que dá para medir a qualidade da relação só pela entonação do sou casada, sou separada, porque, né? Bem isso. No cartório já estão atualizando o cadastro, aí tem uns que nem lembram. Tu já nem quer muito já também lembrar. Rafa, quero só dizer que o nosso trabalho de comunicação, ele também não tem uma linha só para ativo, tá? Ele tem uma linha para inativos, inclusive. Bem forte. Então, o nosso forte, na verdade, sempre foi o trabalho com o inativo, porque a gente entende que ele está deslocado de modo geral. Então, claro, esses 2 últimos anos, o nosso grupo de aposentados era um grupo de risco. Então, as nossas atividades estiveram suspensas. Mas ano que vem a gente já está com a programação para voltar tudo ao normal, graças a Deus, né? E perseguir aí aquilo que a gente sempre nos propôs a fazer. Fazer reuniões, fazer encontros. A gente faz todo ano um almoço em homenagem ao servidor, que é um sucesso, eles vêm todos participar. Eles podem trazer acompanhantes, então a família vem junto, sabe? A gente faz trabalho de integração, de valorização, a festa junina, que também é sempre um barato. Então, a ideia é fazer com que essas pessoas elas estejam sempre presentes. E uma coisa que acontece aqui no IPRECON é assim, entrou alguém no IPRECON, a gente vai parar tudo que tem para fazer para atender. A gente ainda imprime folha de pagamento, né? Eu sei que a gente está aí discordando das boas técnicas de preservação ambiental, mas a gente imprime porque tem muita gente que ainda vem aqui, um público de pessoas mais né, maduras, que vem até aqui para buscar o contra-cheque, então eles vêm, eles conversam, eles tomam um café. O IPRECON vira referência para eles, até teve um segurado, um aposentado, que ele é surdo-mudo, e um dia ele veio na nossa sala com um papel para retirar um remédio, e ele não sabia onde era o local que ele tinha que retirar o remédio, e a gente auxiliou ele. Então, ele tem família, tem toda essa parte, mas o IPRECON acabou virando referência para ele. A gente já teve aqui. Que legal! Pode guardar o cartão para mim? Cartão do banco. Cartão do banco, né? Não dá para guardar o cartão do banco. Assuntos relacionados à tecnologia também a gente acaba ajudando eles. Então, é bacana, porque a gente acaba virando referência deles. E é bem legal, Rafa, porque é uma relação muito bonita, assim, porque ninguém deve nada a ninguém, né? Então a gente trata eles bem e eles tratam a gente bem também. É um grupo sensacional para a gente trabalhar, assim. E qualquer coisa que você fizer por eles, eles são extremamente agradecidos, né? A gente tem por hábito, assim, faz uma lembrancinha no Natal, né? Na Páscoa, um docinho. Eles dizem, vocês nunca esquecem da gente, vêm, abraçam todo mundo, sabe? Semana passada eles estavam viajando, então eles têm um grupo, né? Um grupo que é por adesão, que é um grupo de viagem. Esse já foi o 8º ano que eles foram viajar, então esse ano eles foram para o Rio de Janeiro. Então, e eles vão porque eles têm a confiança de que o nome do Instituto está envolvido e a segurança de que a gente vai estar sempre cuidando e olhando por eles, né? Que bacana isso, e esse trabalho, esse engajamento de vocês que tem com o segurado, seja ativo, seja inativo, é bacana de se ver esse resultado, né? E não à toa que vocês já são ISP nível A pela Secretaria de Previdência, né? Qual que é o sentimento que vocês têm com todo esse esforço que vocês têm, seja na premiação com associações, seja agora pelo ISP, que a Secretaria de Previdência vem divulgando anualmente? Tu acha que a gente canta todo dia de manhã, por quê? Entendido. Desculpa. Tu sabe, Rafa, que quando a gente sentou assim para conversar, né, sobre o que a gente ia comentar aqui e tudo mais,
a gente foi buscar, então, alguns dados, algumas informações, né? Então, você falou dos prêmios, né? A gente foi o primeiro colocado no Prêmio de Boas Práticas de Gestão por 7 anos consecutivos, aí para institutos de pequeno porte. A gente teve nos 2 últimos anos aí o Conceito A no ISP, mas a gente conversou aqui, eu vou usar essa expressão, mas já vou explicar, é muito natural para a gente, digamos assim, porque a gente tem uma cultura muito forte no sentido de que tudo que a gente fala, a gente faz, assim, sabe? A gente não tem nada que está no papel, mas que não está sendo realizado na prática. É mais fácil a gente estar fazendo e talvez não estar lá no papel, mais fácil que o universo. Então, assim, tanto os prêmios da ANEPREM quanto o processo aí de certificação do Progestão, eles, lógico, contribuíram assim para a gente ir otimizando, porque sempre tem alguma coisa nova, algum desafio que a gente vai vendo, isso aqui a gente pode fazer diferente, isso aqui a gente pode melhorar. Então, esse processo de sentar todo ano, no final do ano, o que a gente vai fazer para o ano que vem, o que deu certo, o que não deu. Mas a gente vive isso no dia a dia, assim. A gente é uma equipe pequena, a gente acabou parando, assim, de participar até dos prêmios, porque a nossa demanda, o nosso público cresceu bastante nos últimos anos e a equipe não cresceu na mesma proporção, né? E todo esse cenário também de mudança de legislação e reforma da Previdência, e implante social, e o Esfinge Online, e mudar a legislação para cá, para lá, então a gente tem que ir se ajustando e trabalhando, assim, então a gente procura viver e organizar isso, até as nossas ações, assim, a gente sentou um dia e falou, tá, então vamos fazer, o que a gente vai fazer agora? Não vai dar para abraçar o mundo, então a gente preferiu olhar para os nossos, né, olhar para dentro, porque a gente existe por conta dos nossos segurados, né, então a gente precisa, na verdade, que eles nos reconheçam como um instituto forte, como um órgão em que eles possam confiar, até porque todo mês lá a gente não pode ser só um desconto na folha de pagamento, né? A gente tem que ser mais do que isso, né? A gente é mais do que isso. E a gente somos servidores cuidando de servidores, pessoas cuidando de pessoas, né? Então, a gente procura trabalhar, atender todos os critérios aí tipo, da IO, da IPR, todos os demonstrativos, mas no dia a dia isso é um trabalho também que ele é organizado e ele flui naturalmente, assim. Não é ego, não é nada, assim, mas de fato a gente, assim, no dia a dia a gente vive isso, a gente se apoia, se agarra, porque às vezes até a gente brinca assim, meu Deus, vamos arrumar mais coisa para fazer? Às vezes a gente gosta muito, assim, a gente, além do papel, dessa parte de obrigação legal que a gente tem, a gente entende que é esse trabalho, esse cuidado, esse olhar para as pessoas que faz a diferença, assim, que fortalece a gente como instituto, que faz a gente ter esses resultados, né? Talvez eu vá ser crucificada pelo que eu vou falar, mas assim, a gente defendeu a gente foi contrário à progestão durante muito tempo, porque para a gente era meio assim, inconcebível a ideia de que a gente tinha que não manualizar as coisas, mas que a gente tinha que escrever coisas que a gente já conseguia fazer, mas que a gente não ia ter tempo hábil de colocar isso no papel. Então, a progestão foi complexo no sentido de que a gente acabou abrindo mão de algumas coisas para realizar outras. O que a gente não queria era ter que fazer só para cumprir aquele papel, para colocar lá, para ficar para bonito. A gente gosta de fazer coisas que a gente pratique no nosso dia a dia, né? Que tem resultados. Resultados. Então, esse foi um dos motivos aí que a gente teve um problema aí com o pessoal do Progestão. Aí ele ainda veio aqui e disse para a gente que a gente precisava contratar mais 4 servidores. Aí deu um furdunço, mas no fim dos contos deu tudo certo, a gente conseguiu a certificação. É assim mesmo que funciona para a gestão, a gente passa a raiva com ele também. No fim das contas, ele traz aí a questão da manualização, que eu acho, particularmente, muito legal, né? A gente ter tudo manualizado, ter tudo padronizado, é uma coisa bem bacana. Mas assim, durante o nosso processo, a gente acaba fazendo algumas pesquisas durante o ano para entender o funcionamento de outros institutos e copiar, assim, aquilo que é legal, né? Copiar aquilo que a gente pode fazer de mais bacana aqui dentro. E a gente vê como tem instituto que cumpriu as coisas só para ganhar a certificação do Progestão. Então, depois que com certeza. Progestão, tá lá tudo abandonado. Assim, nem um relatório mensal não é atualizado, nada, sabe? Então, é contra isso que a gente briga, né? Não adianta se fazer só para cumprir o requisito. Você tem que manter aquilo como uma estrutura, né? Tem que manter aquilo como um hábito. Então, os nossos relatórios estão lá todos publicados, as nossas atas todas publicadas. Tem um delay aí de um mês, que é o tempo da assinatura de
de uma ata para outra, de sair um resultado para o outro, mas está tudo lá. Normal. Então, a gente não tem que fazer só para aparecer no Progestão, a gente tem que fazer porque aquilo é o certo de se fazer, né? Dar essa transparência. Porque senão não tem o porquê de ser, né? Porque o intuito é justamente otimizar a gestão, então fazer só para cumprir tabela, mas não vivenciar isso não gera os resultados que se espera, né? A gente não melhora o nosso órgão se não fizer isso, então é melhor fazer em uma proporção menor, mas que seja aderente à nossa realidade, né? Do que... É por isso que a gente gosta tanto do ISP, tá? ISP pra gente é uma conquista bem grande, porque o ISP ele é um medidor, né? Um índice que sintetiza tudo isso. Então, ele diz lá se a gente cumpriu todas aquelas obrigações legais, se a gente está certo sim ou não. Então, ele une tudo isso, né? Eu sei que o Progestão faz parte aí do índice, mas ele é algo que é oficial, quer dizer, eles conferem tudo isso sem que a gente tenha que apresentar nada para eles. Eles estão aqui dando para a gente, né? Eles estão auditando a gente, dizendo, olha, sim, eu certifico que vocês estão ok aí nas atividades realizadas. E isso aí traz um sentimento fenomenal para a gente. Mesmo de dever cumprido, da gente estar fazendo aquilo que a gente precisa fazer, né? Da gente estar aqui, cada uma dando o seu tempo em prol de uma missão, não só de um trabalho, né? Eu digo para as meninas que, seguindo aí o slogan do IPRECOM, que é o Apaixonados por Previdência, eu sou uma apaixonada pelo que a gente faz aqui no nosso instituto, sim, porque a gente consegue tocar a vida das pessoas de alguma forma. E existe coisa mais legal do que a gente poder tocar a vida de alguém de alguma forma? Às vezes aquela conversa que você tem com alguém sobre uma organização da vida funcional, ou às vezes dá uma luz sobre alguma decisão que às vezes eles até querem que a gente decida por eles, né, Jane? Eu trago esse tempo do INSS, eu não trago, e às vezes assim, a Previdência ela é planejamento, né? Então tem algumas pessoas que acabam já vindo para cá no final da vida funcional, aí que não tem mais como refazer essa caminhada, mas que tem filhos que acabam mudando o jeito de pensar para com os filhos. Então, em qualquer área, eu acho, da vida da gente, tudo que a gente faz pode contribuir para melhorar um pouco, mas na Previdência isso é muito claro, assim, é muito palpável, né? Então... Apaixonados por Previdência, a gente vive super aqui. Isso a gente nota realmente até mesmo na conversa de vocês, né? O quanto vocês são apaixonadas pelo que vocês fazem, realmente, Acho né? que é o segredo, né, Rafa? Não importa o que a gente faça, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, né? Você pode fazer qualquer atividade, desde que você faça ela com todo o seu amor, com todo o seu carinho. Eu vejo que às vezes os institutos eles vivem muito do amor, me parece, né? A gente fala aí dessas instituições financeiras, recursos financeiros, aí leva o pessoal para jantar, né? Esse tipo de coisa. Mas o que vale no fim das contas, né? O que vale para a gente é o segurado que vai entrar por essa porta, a satisfação dele. Nada do que a gente faz não tem sentido se não for por essas pessoas. E se a gente, como servidor, não estiver fazendo bem feito, eles vão sentir o reflexo disso tudo. Por isso que fazer e fazer bem feito, para a gente é a chave do sucesso para qualquer coisa. Maravilha, meninas. Olha, só tenho a agradecer mesmo aí a conversa que a gente tá tendo, tá? Porque realmente tá enriquecedor mesmo aqui. Tem bastante conteúdo, daria pra gente conversar mais um monte aqui, que eu sei que vocês quase não gostam de falar assim como eu, né? Mas aí a gente vai ter que... Voltou a Lemira aí, né? Então, eu sei como é que é a Diane nas conversas lá de congresso e tudo mais, eu sei como é que funciona ela. Mas tu vê, Rafa, que a ideia é mesmo trazer a nossa equipe, né? Para mostrar que isso é algo da equipe, que isso não é um fato isolado, né? Não sou eu que represento isso, é a equipe que representa isso. Exatamente. Que legal ver isso de vocês, que são um time, que são unidas, que vocês têm esse mesmo sentimento, compartilham das mesmas vontades, dos mesmos anseios e das mesmas dores também, né? Que vocês possam continuar nesse trabalho, que vocês possam continuar sendo exemplo para muita gente, que a gente possa replicar isso muito mais nos nossos RPPS afora, né? Amém! E para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser saber qual que é o próximo jantar que vocês vão fazer com os aposentados, como é que faz para entrar em contato? A gente tem, então, Rafa, o nosso site, né, que é o iprecom.sc.gov.br, nosso e-mail, iprecom@iprecom.sc.gov.br, o Instagram, que é iprecom.rpps,
E os telefones 493444-8384 e o 3442-3149, que é o nosso WhatsApp institucional. Então, a gente fica à disposição por qualquer um desses canais, Facebook, YouTube, a gente está em todas as plataformas. Se algum colega quiser entrar em contato com a gente recebe bastante colegas para trocar ideias, então se sintam sempre à vontade. A gente veio aqui não para falar coisas bonitas, a gente veio aqui para falar aquilo que é a nossa realidade, nosso dia a dia, porque a ideia é que as pessoas se sintam reconhecidas na gente, né? Vejam que as dificuldades que ela tem são as mesmas dificuldades que nós temos. Então, elas se sintam à vontade para entrar em contato, para trocar ideias com a gente. A gente também se sente bem à vontade para entrar em contato com os outros. Socorro! Estamos todos no mesmo barco. Isso aí. Até porque a gente não pode ligar na outra secretaria que tem RPPS no município, que só tem a gente, né? Só tem vocês. Não tem um computador do lado aqui que está fazendo a mesma coisa, porque o regime próprio é o regime próprio. Só tem nós. É só vocês aí mesmo. Meninas, então, mais uma vez, muito obrigado aí pela conversa de vocês, tá? E qualquer coisa a gente vai voltando a se falar, porque talvez a gente precise de mais uns episódios aí com vocês, fazer uma parte 2, 3 ou 4 para conversar. Para conseguir esgotar todos os assuntos. Seja por isso, né? Exatamente. Ó, de preferência aí, né, para o restante da turma aí, né, sem a chefia, que aí a gente consegue falar mal dela melhor, entendeu? Ela não fica sabendo. Eu quero falar mal dela junto. Então, meninas, muito obrigado pela participação de vocês aí e até mais. Obrigada, Rafa. Obrigada, tá?